Olá, eu sou Débora Vidala, da Casa de Culturas Azul, organizadora do Raízes, Web Congresso de Danças e Culturas Étnicas. Estou aqui para anunciar a nossa próxima atividade. E adivinha? Eu estarei com você, ministrando uma aula sobre musicalidade, teoria na prática. Vejo você lá! Olá a todos! Eu sou Débora Vidala e estou aqui para falar com vocês sobre um tema que eu amo de paixão, que é musicalidade na dança. E através da música eu encontrei a dança. No decorrer do meu estudo na dança, eu fui percebendo a importância da música, né? Da música para o bailarino. Parece redundante, parece bobo falar isso, porque é óbvio, né? A gente precisa da música para dançar. Mas quando a gente se atenta para ouvir a música, para entender o que ela tem para passar para a gente, a dança modifica, tá? E é sobre isso que eu venho aqui falar para vocês, sobre esse método que eu desenvolvi. Não sou pioneira, claro. Tenho até alguns livros aqui para indicar para vocês, para uma boa leitura. Já escrevi alguns artigos, algum material que eu também posso compartilhar com vocês. E só que assim, eu trouxe esse método para a dança, eu iniciei esse método na dança do ventre. E aí fui estudando outras danças no decorrer da minha carreira e acabei trazendo também esse método para a dança cigana. E foi bem legal, está sendo bem bacana, as minhas alunas adoram. A dança do aluno evolui de forma diferente, ela evolui de forma mais rápida. Tá? Então é isso. Então eu vou começar aqui, compartilhar com vocês o material que eu preparei, tá? De musicalidade. Primeiramente, o que é a música? A música ela é a combinação de som. Então, essa combinação de som, ela reserva uma relação lógica e ordenada. O objetivo fim da música é evocar os sentimentos e traduzir as nossas impressões. Bom, aí a gente já começa a ver a dança de forma subliminar aí na questão do que é a música. E a música ela é composta por som. Então, o som nada mais é do que o que impressiona o nosso órgão auditivo. Então, qualquer som, um estalar de dedo, um bater o pé no chão, e bailarino sabe muito bem fazer isso, não é verdade? A gente tem vários instrumentos que a gente usa na dança do ventre, na dança cigana, no flamenco. Então, na dança do ventre, a gente vai usar os snudges. Quem não conhece os snudges, são esses símbolos aqui, tá? Esses pratinhos. A gente coloca nos dedos e toca. E, tá? A gente toca assim, quem sabe eu mostro para vocês depois, mais tarde. Temos também na dança do ventre ainda o pandeiro, que eu não trouxe hoje, é o pandeiro árabe, que ele é feito de couro, né? Ele tem um couro de algum animal, couro de peixe, geralmente. E a bailarina usa, né? Ela toca, fazendo a marcação do ritmo. Na dança flamenca, o bailaor, né? Ele toca as castanholas. Ó, nós temos aqui as castanholas. Ele faz toda a marcação rítmica aqui com a castanhola. E o pé. Ele tem os pés também, o sapato do bailaor, da bailaora, faz a percussão, fazendo a marcação rítmica. Então, aí a gente entra numa questão muito grande, muito ampla, que são os códigos de cada palo flamenco. Tá? Bailaor, ele também usa a palma como instrumento. Na dança cigana, nós temos aqui, ó, um pandeirinho, esse pandeiro lindo, tá? Com fitas.
Esse pandeiro a gente compra em lojas de instrumentos musicais. Então, e aí a gente decora, né? Coloca as fitas das cores que a gente quiser, tá? E a gente dança diversas danças, fazendo o barulhinho do pandeiro, até fazendo a marcação no corpo. Então esses são alguns elementos que a gente pode usar na dança. E a dança? Bom, a dança ela está presente na vida do ser humano, rituais, cerimoniais religiosos, encantamentos, comemorações como casamento, batizado, aniversários e até funerais. A dança, ela também, em alguns lugares, algumas culturas, tá? Não vou citar aqui também, eu conheço algumas, né, gente? As danças étnicas, elas são... É um mundo muito amplo, né? Precisa de algumas vidas para conhecer aí uma grande gama de danças, né? Então a gente vê na cultura russa, na cultura árabe, danças no início de batalhas. Essas danças elas trazem vigor, adrenalina, né? Para dar aquela motivação extra para o soldado e para as batalhas. No final das guerras também, então em forma de comemorações. Nós vemos também as danças associada a algumas situações do cotidiano de uma sociedade, de uma comunidade, tal como colheita, plantação, caça, rituais amorosos. Então a dança, desde o princípio, ela proporciona para a gente uma conexão com o plano espiritual, uma expansão do seu eu com o divino. Então, o que seria da música sem a dança? Eu deixo aí essa pergunta para vocês. Vou até querer alguns comentários aqui, a gente pode conversar. Eu penso assim, imagina um show, né? Uma música que você adora, aquela banda que você curte muito, e você não poder dançar, né? Você fica ali sentadinho, quietinho, né? Gente, é meio que natural. Você escuta um som ritmado, o seu corpo já pede por movimento. Era isso que acontecia comigo quando eu tocava. Eu ficava lá no meu teclado, tocando, e o meu corpo, ele queria se mexer de uma forma diferente. E acabei tendo a oportunidade de dançar no grupo da escola. Foi aí que eu fui entender. O meu corpo precisava expandir, né? Ele precisava expandir o movimento. Não só produzir o som, mas sentir o som de dentro para fora, né? Traduzindo em movimentos. Dançar sem o som é algo assim que eu não consigo imaginar. Mas gostaria de ouvir a opinião de vocês, tá? O que vocês têm a dizer sobre isso. Bom, essa foto que eu trouxe para vocês é de um lugar muito especial que eu conheci lá no Egito, na Vila Núbia. Para começar, a vila é encantadora. E nós fomos recebidos na casa dos núbios, que eles trabalham com isso lá, eles recebem os turistas, e eles te recebem com música e dança. É incrível. Então, elas cantam, tocam derbaque e te ensinam a dançar, a dança típica deles lá, né? É algo incrível, algo assim...
e conhecer. Então aí é um exemplo de dança no cotidiano. A música, ela nos proporciona sentimentos no qual faz fluir em nossos poros emoções. Eu diria até mais, a música é a dança. A gente se conecta com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E nisso a gente traduz em movimento ao dançar. Então, ao dançar, a gente amplia a nossa capacidade de improvisação, criatividade. A gente se torna uma pessoa mais flexível, com mais coordenação motora, né? Então, assim, às vezes para você tomar uma decisão, você toma de forma mais rápida, você consegue fazer associações, porque a gente está fazendo muitas ligações aqui com o corpo, enfim, é pleno. Então, com isso, porque muitas pessoas procuram a dança, eu estou com a minha baixa autoestima, eu estou com a minha estima baixa, né? Então elas procuram a dança e elas se sentem mais seguras, mais felizes. E aí, para a gente entender um pouquinho mais a música, existem 3 elementos básicos que são assim fundamentais para a gente entender a música para poder dançar. Então, para que a gente possa afinar os nossos ouvidos, né? Para que a gente traduza em movimento, tá? Para que a gente possa dançar. Então, os 3 elementos é a melodia, a harmonia e o ritmo. A melodia são sons tocados em sequência, um após o outro. Essa melodia ela acontece na tensão e no repouso de proporção exata na frase, na formação de frase. Então, isso vai dar, vou tentar explicar de uma forma mais simples, dá sentido a um trecho musical. Os mais velhos aqui vão lembrar da musiquinha do Gás. Gente, eu sou péssima cantando, né? Porque eu estudei música que eu sei cantar, né? A musiquinha do Gás. Ou alguma música, agora eu vou pedir para vocês pensarem, né? Lembrar de uma música e não cantar a letra, né? Lembrar desse som que faz você lembrar da música, tá? Então, cantarolando mesmo, na cabeça de vocês, tá? Essa memória desse cantarolar é a melodia, tá? É o que forma aquela frase, aquele trecho musical. A melodia, ela sempre é agradável aos nossos ouvidos. Então, ela vai ser sempre uma coisa gostosa. O segundo elemento é a harmonia. Então, a harmonia, ela é a combinação de som. Ela é uma ciência exata de combinar 2 ou mais sons ao mesmo tempo. A gente pode chamar esse fenômeno de acorde. É uma formação de acorde. Então, o que seria isso? Então, vamos supor que vocês têm aí na casa de vocês um piano. Se vocês tocarem, né, 3 notinhas, 2 notinhas, né, ao mesmo tempo, vocês vão ver a formação de acordes, tá? Então, isso é a harmonia. Quando a gente vê um exemplo de uma banda, por exemplo, você vê 2, 3 instrumentos tocando junto, é o fenômeno de harmonia. E o ritmo, tá? O ritmo, muito importante para nós que dançamos, né? O ritmo é o quê? É tudo aquilo que flui, é o que se move. O ritmo, ele tem um som, um movimento regulado, tá? O ritmo, ele é considerado a vibração da vida, porque naturalmente a gente coloca ritmo em tudo, né? Em tudo na nossa vida. Os passos de um caminhante, a batida do coração, né? A pulsação do nosso corpo. Então, de onde que surgiu tudo isso? O homem primitivo, ele estava a sós com seus meios, né? Com seus meios próprios. E ele começou a imitar a sua experiência com a natureza. Então, o quebrar dos galhos, quando ele caminhava na mata, isso foi gerando um ritmo.
o sussurrar dos ventos nas árvores, né? O ruído das águas, né? E a percussão da maré quando batia regularmente nas pedras, na praia. Dessa forma, o homem começou a reconhecer, né, o ritmo através da natureza.
estruturas do ritmo que é muito importante para a gente. Nós temos o ritmo mecânico, natural, individual, grupal, simultâneo e espontâneo. Por que isso é tão importante? Quando você vai fazer uma dança solo, você tem que respeitar o seu ritmo. Eu falo isso até para as alunas, sabe? A gente recebe as alunas na escola e cada uma tem um ritmo. Esse é um ritmo individual, é um ritmo próprio, que é de acordo com a forma como ela foi feita. Então, é único. Então, cada ser humano tem um ritmo de aprendizado que deve ser respeitado. Tem um ritmo de amadurecimento, um ritmo de crescimento, um ritmo funcional e biológico. E eu acho isso muito importante. Eu nunca exijo que as minhas alunas sejam todas iguaizinhas. E as danças étnicas, elas não têm esse propósito, elas não têm esse formato. E aí o ritmo grupal, que é muito importante para quando a gente vai dançar em grupo, a gente vai montar uma coreografia, por exemplo, né? A forma coletiva de igualar um movimento. Aí a gente vai precisar de bastante treino, né? Então a gente tem como exemplo a dança, o remo, o nado sincronizado. E o que a gente precisa para fazer essa marcação desse ritmo? A gente precisa de um estímulo acústico. O ritmo mecânico, ele já é determinado, ele é uniforme e ele não varia. É um ritmo caracterizado por máquinas. E aí a gente tem o ritmo disciplinado, né, que a gente vai usar bastante na dança, que ele é condicionado e ele é determinado. Eu associo esse ritmo disciplinado com a coreografia. O ritmo natural é o que eu falei lá no comecinho, né? O ritmo individual, ele também é associado ao ritmo natural, que é o ritmo biológico dos seres. E nós temos o último ritmo, que é o ritmo espontâneo. Ele é realizado livremente, é um caminhar despreocupado. Eu vou falar de um termo agora que ele não é muito associado à música, mas eu gosto muito de trazer esse termo para essa aula, porque ele é bastante importante, principalmente quando a gente vai dançar em grupo. Tá? Então, o que seria essa sinesfera ou kinesfera? Ela é delimitada espacialmente pelo alcance dos nossos membros. Então, vocês podem abrir os braços para cima, para o lado, as pernas também, tá? Agora eu tô sentada, não vai. Abrindo as pernas para a lateral, para frente, vocês vão ter noção do tamanho da bolha de vocês, do espaço corporal que vocês utilizam. Essa é a sinesfera, tá? Então ela é muito importante para quando a gente vai dançar, seja em grupo, seja individualmente, até mesmo individualmente, porque você tem que saber, né? Eu vou dar 2 passos para cá, até onde eu vou? Quanto tempo eu demoro para chegar até aquela diagonal, né? Até aquela ponta do palco. Então você precisa conhecer o seu espaço, se reconhecer também como ser humano, né? Respeitar o seu espaço, isso eu acho muito importante, né? Quantas vezes a gente não se reconhece, né? Aí a gente reprime os nossos movimentos. Os nossos movimentos ficam pequenos, né? Então, se reconhecer no espaço, ampliar o seu movimento é muito importante, tá? Esse conhecimento, né, esse conceito, ele pertence ao método Laban, tá? Que é a análise de movimento. Então, vocês podem fazer uma pesquisa aí de Laban.
som, nós temos as propriedades do som, tá? Que são ela, a altura. Então, a altura, o que é? É a frequência do som. É o número de vibrações. Então, cada onda sonora emite um intervalo determinado de tempo. Então, a gente tem, por exemplo, no som grave, um menor número de vibrações. Ou seja, quanto menor a frequência da onda sonora, mais grave vai ser o som. De forma oposta, é o som agudo. Quanto maior frequência, mais agudo o som vai ser. Novamente, lá, né? É porque, como eu vim do teclado, do piano, se nós pegarmos da direita para a esquerda, o som vai sair do agudo e vai para o grave. E da esquerda para a direita, ele sai do grave e ele vai se tornando agudo. Tá? Então, aqui ele tem mais vibração e aqui ele tem menor vibração. Na outra parte da aula, a gente vai fazer um pouquinho ao vivo, um pouquinho na prática. Eu vou mostrar para vocês essas propriedades ouvindo a música, que é a música Esperança, que foi feita pelo Mohamed, exclusivamente para a edição de 2021 do Raízes. Tá? Então, a duração. O som ele pode ser longo, prolongado, por exemplo, como o som de um apito, né? Ou de uma nota sustentada em um instrumento. Né? Um piano ele tem mais essa facilidade, né? Ou até mesmo uma flauta. Quanto durar o sopro, essa duração, né? Ela se prolonga. Deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho aqui um apito que eu ganhei do Auá, que vocês já viram a palestra dele, né? Que foi incrível, da aldeia aqui, indígena aqui de Guarulhos, tá? Então, esse apito foi feito lá na aldeia. Olha que fofo. Um lindo presente. Então, vamos lá. Ok? Viu que eu fiz ele mais lento e voltei mais rapidinho. Então, essa é a duração. Por que isso é importante? Quando a gente vai dançar, a gente pode prolongar um movimento até o término dele. Ou não, o movimento ele terminou de forma mais seca, né? Então ele perde um acento, ele pede que você finalize, que você faça uma marcação mais pontuada. Tá? Então isso é muito importante. E a intensidade, principalmente na dança árabe, ela é muito importante porque na música árabe nós temos uma diversidade de instrumentos incríveis. E aí nós vamos trabalhar, por exemplo, a nai, que é a flauta, ou o acordeon, que mais? O alaúde, né? Então, cada instrumento a gente vai fazer uma movimentação diferente, para traduzir o som daquele instrumento. Então, conforme a intensidade da música, né, conforme a energia emitida pelo instrumento, o som ele vai se tornar mais forte ou mais fraco. E isso vai dar energia na sua dança. Tá? Então, é um momento em que você ou vai trazer mais energia, vai crescer a sua dança, ou você vai interiorizar, né? Isso também determina se eu vou olhar para cá ou se eu vou olhar para você, né? Para o meu público, tá bom? E uma outra propriedade que é muito importante também, principalmente em danças que tenham essa diversidade de instrumentos. Vou falar novamente sobre a dança do ventre, as danças árabes, porque ela tem bastante diversidade. É o timbre. Então, o timbre, o que ele é? Ele é a qualidade do som, que permite você reconhecer que instrumento que está tocando. Eu, quando fazia aula no conservatório, a nossa prova era assim, a gente ficava fechadinho numa sala e na outra sala, do lado, tocavam-se os instrumentos. E a gente tinha que dizer
tudo, né? Que instrumento que estava tocando, qual era o ritmo, qual era o andamento, enfim, tudo, né? E isso é muito bom, porque quando você para ouvir a música, você pensa, nossa, entrou um alaúde. Esse alaúde me trouxe tal emoção, tal sentimento. Então, qual movimento eu vou fazer para traduzir esse som? Tá? Qual o movimento que se encaixa? Qual o movimento que se encaixa naquele floreio do derbaque? Né? Ou nas danças ciganas, né? Na música cigana, qual é o movimento que cabe na voz do cantor, que também é um instrumento? Né? Então tem um momento que ele vai fazer um floreio, e aí qual as mãos que você vai usar para traduzir aquele movimento, aquele som. E aí nós temos algo também muito importante, como eu falei lá do show, né? A gente está lá no show sentadinho sem poder dançar, mas tem sempre algo que se move, né? Ou é o pé batendo no chão. Esse é o elemento primário do ritmo. Ele é repetido constantemente e ele surge naturalmente. Sobre o nosso coração, deixa eu ver aqui se eu pego o microfone, a gente também sente essa pulsação, que ela é regular e constante. Então ela é muito importante para gente dançar, né? Uma coisa é o ritmo, a outra coisa é o pulso, né? Que ele vai permanecer na música inteira, tá? Nós temos também variações de velocidade dessas batidas. Essas variações, elas são chamadas de andamento. Então, em uma música acontece a mesma coisa. Então, as combinações rítmicas de uma música, ela tem sempre como referência uma pulsação rítmica constante e regular. Essa sucessão de pulsação regular são os tempos, tá? Então, os tempos, vocês já devem ter ouvido falar, né? Essa canção, ela é 4x4. Acho que o Aurélio falou isso semana passada, na aula de rumba, né? Rumba é 4x4. Ela é quaternária, tá? Então, ela segue no compasso quaternário. Então, vai sempre se repetir nesse ciclo de 4. E aí eu falo para vocês, então, sobre essa métrica, né? Essa métrica musical. Ela é a divisão quantitativa desse ritmo, né? Então, como por exemplo de métrica, nós temos o pêndulo de um relógio, aqui esse relógio bem antigo, e fica o pêndulo. Isso é uma métrica, tá? Ou um semáforo, né? Ele também tem uma métrica, tá? Farol, né? Aquele farol que fica de barco, né? Farol de barco. E como exemplo de ritmo, nós temos algo que está aí com a gente todo dia e toda noite, que é o dia e a noite. O ritmo, ele é a vibração e a métrica é a medida. Então, o ritmo, ele define o movimento natural. E a métrica, ela vai medir o espaço entre os movimentos. E ela vai ordenar. Certo? Então, no andamento da música, nós temos algumas velocidades. Os mais importantes são esses: vagaroso, moderado e o rápido. O vagaroso entre 40 e 76. Lembra da música barroca? Fez uma média de 75. O moderado de 77 a 120 e o rápido de 121 a 208. Esse é bem difícil de dançar, gente. Tem uma questão que eu acho muito importante também a gente trazer para a dança, que é a frase musical e a frase de movimentação. Isso a gente vai usar para montar nossas coreografias ou os nossos improvisos. Mais para frente eu vou falar para vocês como fazer isso.
Vocês já se perguntaram por que bailarino conta até 8 tempos? Ou não até 10, por exemplo? Por que eu vou contar até 8 e não conto até 10? Tem até o pessoal que brinca e fala, bailarino só sabe contar até 8, né? Quem sabe? Não sei. Então, basicamente, muitas canções têm esse compasso de 4 tempos, né? Então, se a gente for pensar, são 2 compassos quaternários que dá 8 tempos. Mas isso não se aplica, por exemplo, à dança do ventre. Os compassos são todos quebrados, tem vários compassos, né? Eu nem me lembro agora, assim, tipo, acho que o nosso querido professor de música, o Kleber Ville, que deu aula lá também, corre lá depois para assistir, né? Aula de Derbach com a Marraila, né? Para perguntar para ele quais são os ritmos quaternários dentro da música árabe. Mas enfim, por que contar até 8 e não em 10? Acaba sendo um pouquinho mais fácil para a gente fazer essa composição da frase. Tá? Então, dentro da frase musical, existe uma média de duração da frase de 4 a 8 compassos de 8 tempos. Isso é uma média, tá, gente? Vai variar um pouco com que estilo de música que a gente está falando. Então, a frase ela é um trecho da música de estrutura rítmica que se repete em um período e um sentido lógico. Então, essa frase linguística, ela tem uma frequência e ela tem uma frase de menor nível de oração e uma de maior nível com um período. Desse modo, uma frase ela termina com uma antecedente e uma consequente. Dentro do flamenco, por exemplo, a gente chama de a primeira frase de período e a segunda de resposta. Então, seria pergunta e resposta. Se vocês começarem a observar as músicas, elas têm essa cadência, tá? Então, eu convido vocês a ouvir as músicas agora com outros ouvidos. Então, o período, como eu falei anteriormente, ele geralmente ele é composto por 8 compassos, tá? Então, se ele for, vamos supor aqui, se for um compasso de 4 tempos, quaternário, nós temos um período de 8 compassos com 32 tempos. Tá, mas para que isso é importante? Para a gente determinar o bloco musical. O bloco musical para a gente compor a nossa coreografia. Então, o que são esse bloco musical são 8 compassos ou 4 frases musicais ou 32 pulsos, tá? Então, o período musical é apenas uma parte da frase. Tá? O período musical é, portanto, o equivalente à proposição gramatical. Nós vamos usar essa teoria para fazer um mapeamento musical. Esse mapeamento ele é importante, que é o que eu falei lá atrás, para a gente montar a nossa coreô. Então, você vai primeiramente escolher uma música para dançar. Você vai ouvir essa música. Tá? Você vai conhecer a maneira como essa música ela é desenhada, né? Para que você possa elaborar a sua coreografia. E aí, nós vamos fazer um mapeamento musical. Primeiramente, você vai identificar os compassos para fazer a divisão do compasso da música, as frases e as cadências da música. Se o compasso ele é binário, se ele é ternário, se ele é quaternário. Quantos compassos tem a música inteira? Aí depois que você determinou quantos compassos tem a música toda, você vai ver quantos compassos tem em cada trecho da música. Então, por exemplo, na introdução. E aí você vai fazer uma anotação no seu caderno. Essa introdução tem 4 compassos de 4 tempos e ela é instrumental. Por exemplo,
Quantos compassos tem o vocal, né? A primeira parte do vocal, a parte instrumental, enfim. E aí você vai mapeando a sua música para identificar o que ela pede em cada momento. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de mapeamento musical. Então, por exemplo, o primeiro bloco, esse eu fiz com 32 tempos, uma introdução de 8 compassos, de 4 tempos. Cada um dos risquinhos que eu coloquei para vocês, ele equivale a 8 tempos, tá? Ou pulsos. Vocês podem também trocar o tempo por pulso. Então, 8 tempos equivale a 2 compassos de 4 tempos, certo? 2 compassos quaternários. Essa é a minha introdução da música. Então você já tem ela, você tem ela visual na sua frente. E aí você consegue ir montando a coreografia. Muitas vezes a gente vai montar a coreografia aqui na cabeça. E depois você vai trazer para o corpo, né? Então é ouvir a música diversas vezes e identificando o que a música está pedindo naquele momento, o que você pode fazer, o que você pode agregar, tá? Depois vem a parte principal da música, geralmente depois da introdução. Então vem o tema, a parte cantada, né? A parte principal da música. Num terceiro momento, essa música que eu escolhi, eu coloquei aqui, no terceiro momento, é um taqsim. Então, o que é um taqsim? É o solo de um instrumento. Então, vai ser um momento especial da música, onde você vai elaborar toda a tradução daquele instrumento, né? O que eu falo de tradução é traduzir o som em movimento, tá? É trazer o som para dentro de você e traduzir em movimento. Então, quem está assistindo consegue ver o movimento encerrar na ponta do seu dedo, tá? Quantas vezes a gente não vê uma dança que às vezes a música acaba antes e a bailarina acaba depois, né? Ou às vezes a bailarina está muito rápida, ela está muito agitada, ela está ansiosa, acontece com todo mundo, né? E aí você vê a música ali, ó, no outro pulso, tá? Então isso é muito natural, isso acontece, é normal, gente, acontece com todo mundo, até mesmo com quem tem experiência, enfim, vai muito do dia, né, do seu estado emocional, físico, mental. E aí nós temos um trecho muito importante da música, que é o refrão. Então, esse momento, geralmente na música, ele é um momento forte na canção. Então você tem que fazer algo marcante, né? Algo que você vai ser lembrada naquele trecho. Eu espero que vocês montem aí a coreografia de vocês, que vocês tragam para vocês esse material, né, que eu compartilhei, para a trajetória de vocês aí na dança, que é o mapeamento musical. Eu começo a trabalhar com isso, com esse tema com as minhas alunas desde cedo, desde iniciante, e elas gostam bastante porque estimula a improvisar, estimula a montar a sua própria coreografia, a sua própria essência na dança, para que a gente não precisa dançar igual a ninguém. Você precisa ser apenas você, não é? E para encerrar, eu trouxe um texto que eu vou compartilhar com vocês, que eu escrevi no diário, que é o Diário Plena Dança, que eu trabalho aqui com as alunas. Ritmo. Estamos em constantes movimentos. O coração bombeia o sangue por nosso corpo, de forma constante em diástole e sístole. O pulmão, por sua vez, nos alimenta com o elemento ar, na inspiração e na expiração. O intestino tem função fundamental
Ele é responsável por absorver toda a energia dos alimentos, onde é conduzida pela nossa corrente sanguínea. Toda atividade do nosso organismo segue esse fluxo. Sendo assim, o nosso organismo está em constante atividade. Podemos dizer que estamos em sintonia com o universo e as leis cósmicas. Os planetas também têm seu ritmo. Vejamos a Terra com seu ciclo em torno do Sol e em torno do próprio eixo. Esse ciclo explica o dia, a noite e as estações. Desde o reino mineral, terreno e a humanidade segue ciclos ritmados, sem exceção, e está em constante harmonia ao ritmo do universo. Sendo assim, o ritmo faz parte de nós antes mesmo de nascermos. Por isso, sinta a música que toca em você e dance. Olá, pessoal! Vamos então para a nossa parte prática da aula de musicalidade. Eu vou começar mostrando os snudges para vocês e falar um pouquinho sobre o timbre. Então, esse snuge aqui é muito especial. Eu comprei de uma colega que estava vendendo, ela trouxe da Turquia. Então, vou mostrar o timbre dele, tá? Agora nós vamos comparar com o timbre de outros snuges. Esse eu trouxe lá do Egito. Viram como ele tem um som mais forte e o outro snuges tem um som mais suave, né? E ambos os instrumentos têm o som mais agudo e o mais grave. É um instrumento que a gente usa na dança, o grave dele já não é tão grave, né? Ele já tem uma frequência bem alta. A diferença daquele e para este é a duração do som, né? Então aquele lá a gente bate o som, abafa um pouquinho. Esse já não. A duração dele perdura mais tempo, ó. Ok? Essas são as castanholas. Para começar pelo material, né? É uma fibra. Então ela tem um som mais grave, um som mais fechado, tá? Mas é um elemento muito bonito que a gente utiliza no flamenco. Muitas pessoas me perguntam, a gente não dança com a castanhola na dança cigana? Não é muito usual. Quando a gente for utilizar as castanholas na dança cigana, a gente está realizando uma fusão, tá? Então é importante saber exatamente o estilo de música que você está escolhendo para dançar, para fazer a escolha do elemento correto, certo? Agora eu vou colocar a nossa música, uma música muito especial que o maestro Mohamed Asra compôs para o Raízes. É uma música muito bonita, fiquei muito feliz, muito emocionada com a mensagem que ele passou para a gente, traduzida em som. Esse primeiro trecho que nós vamos ouvir é a introdução. E aí vocês vão observar as frases musicais de pergunta e resposta.
gravação da canção, muito linda, não é? Esse instrumento é a nai, é um instrumento de sopro, ok? Então, deu para entender, deu para conseguir ouvir o momento que tem a frase de pergunta e o momento da resposta. Essa foi a primeira frase. Vamos ouvir agora a segunda frase. Nós também podemos observar a duração do som, a duração das notas. Então vamos ouvir novamente esse trechinho e eu vou fazer a movimentação prolongando o movimento com a duração da nota, tá? Vocês também vão observar a intensidade. Então, conforme a música vai ganhando energia, intensidade, eu também vou traduzindo isso em forma de movimento. Ok? Então, nós podemos ver o timbre, identificando o instrumento, as frases musicais, a duração e a intensidade, tá? Quando a música, a nota ganha intensidade, ela também tem essa oscilação na altura, tá? Então, a gente percebe quando o som está lá em cima e quando o som desce. Tá? Isso também você pode trazer para os seus movimentos. Vai ficar muito bonito, eu tenho certeza. Então, nesse trecho, foi possível observar a crescente nos instrumentos, foram entrando outros instrumentos, a percussão, e aí a gente já consegue identificar o pulso da música e o ritmo, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa parte prática, que vocês montem as suas coreografias, mapeiem as suas danças. Então, a estrutura de frase musical, ela permanece durante a música toda, tá? Então, vamos ouvir mais um trechinho. Nesse momento, a dança cresce,
a música cresce. Então ela pede deslocamento, né? Ela pede movimentos mais amplos. E se vocês observarem, a frase inicial está aqui novamente, tá? Aqui ela muda novamente. Então, ela dá mais atenção para a percussão e tem um instrumento que vai soar nesse momento. Esperança, Mohamed Asra, 2021. Que lindo, não é? Essa canção é muito especial, emocionou a todos nós do Raízes, da produção. Estou muito feliz mesmo com o presente, tá? Do querido músico Mohamed Asra. Espero que vocês tenham gostado dessa canção, de todo o conteúdo da aula e que vocês aproveitem muito esse conteúdo para a jornada de vocês aí na dança, tá? E muito obrigada pela presença de vocês.
Esperança, Mohamed Azra, 2021.